Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, 23. Convide todos aí da tua casa, ligue para alguém, mande esse link para alguém, para estar sintonizado conosco, ouvindo a palavra de Deus. É um momento muito importante, esse momento que nós vamos ler a palavra de Deus. Evite até de se levantar da sua cadeira, fique aí. É como se nós estivéssemos realmente aqui no templo do Senhor, né? Estamos aí nas nossas casas, quem sabe você está até sozinho, mas preste atenção na palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, e eu queria falar algo para você. Nessa ceia tão diferente, essa ceia que nunca fizemos nada igual, Deus colocou uma palavra, eu fiquei relutando com essa palavra, e Deus falou, abre a minha palavra e fala. Eu não estou preocupado com quem está sintonizado conosco, eu não estou preocupado onde está chegando essa transmissão, eu só estou preocupado com uma coisa, não que seja uma preocupação, mas um temor. Há um temor no meu coração para que Deus acenda a sua palavra para cada vida que está ouvindo. Vai acender dentro de você uma tocha do Senhor em nome de Jesus. Um amor, um fogo novo pela presença do Senhor, reconhecendo tudo o que Ele fez para você. Hoje, esta ceia é para reconhecer o que Deus fez por você e o que Ele é capaz ainda de fazer hoje pela sua vida. Então vamos ler Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas capítulo 23, vamos ler versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos, que merecemos, ou seja, recebemos o castigo dos nossos atos que merecemos. Mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E, acrescentando, Jesus disse, acrescentando para Jesus, ele disse, presta atenção no que ele disse agora, depois de tudo isso que ele falou, olha o que ele diz para Jesus. Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Uma outra tradução diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é a que eu vou usar nessa noite. Versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que coisa extraordinária a palavra de Deus. O título que eu gostaria de falar nesta noite é A Cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz te libertou. Quero que você preste bem atenção no que está acontecendo. Mas antes de nós compartilharmos esse texto que eu acabei de ler, eu quero dar uma passeada rapidamente na Bíblia. E vamos até João, capítulo 2. João, capítulo 2, é o primeiro milagre que Jesus fez. Ele transformou água em vinho. Jesus foi convidado a estar naquele casamento. Quando ele chegou ali, sua mãe disse, olha, acabou o vinho. E Jesus disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 4 do capítulo 2 diz, ainda não é chegada a minha hora. Então, Jesus estava ali, o Filho de Deus, ele veio para realizar milagres, prodígios e sinais, mas ele diz uma coisa muito séria, não é chegada a minha hora. Em João 19, no versículo 30, também fala
da passagem que Jesus foi crucificado, e quando ele está ali crucificado, ele fala algo muito importante no versículo 30. Jesus diz: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Está consumado. Ou seja, a palavra aqui, quando diz está consumado, está concluído, está completo, acabou, está terminado. Que coisa maravilhosa! Olha a precisão que Jesus tem quanto ao tempo. Olha como ele trata o tempo. Ele começa falando num casamento, não é chegada a minha hora. Minutos depois, ele manda trazer a água e transforma água em vinho. Olha a precisão do tempo, quanto a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, como ele leva a sério o tempo. Ele não perde tempo, ele não joga o tempo fora, ele sabe a hora de iniciar e ele sabe a hora que ele vai concluir. Ele começou o ministério, começou a sua vida na terra como filho de Deus, fazendo algo, fazendo um grande milagre, num casamento, transformando água em vinho, mas ele não fez em qualquer momento. Ele não fez porque tinha necessidade apenas. Ele não fez porque alguém estava pedindo. Não. Ele fez no momento certo. Ainda não é chegada a minha hora. Minutos depois, agora é chegada a hora. Como ele pode discernir isso? Como ele pode perceber? Eu quero que você entenda quem é Jesus. Ele não veio para a terra para fazer as coisas de qualquer maneira. Ele não veio à terra para simplesmente ser um aventureiro. Não, ele veio com um propósito. Ele sabia o tempo, a hora e cada segundo e minuto. A sua vida então começou assim, do seu ministério. Os sinais começaram ali. Mas ele não começou nenhum sinal, nenhum milagre, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ele começou na hora precisa que tinha que começar. Assim será na sua vida nesta noite de ceia. Chegou a tua hora, o teu momento. Talvez você está dizendo, está atrasado, eu não entendo por quê. Não, ele chega sempre na hora certa. Esta é a tua hora. Esta é a tua hora. E a outra coisa interessante é que Jesus, quando diz está consumado na cruz, impressionante, acabou, está concluído, está consumado, está feito. Ele veio para isso. Ele veio para mostrar ao mundo que ele era filho de Deus, fez tantos milagres, maravilhas, sinais, prodígios, coisas extraordinárias. Mas tudo que ele fez dentro de um tempo, dentro de um propósito, dentro de uma missão. A sua missão foi até o fim. Tantas situações se levantaram para tentar abortar a missão, mas o Senhor não abortou a missão. Ele foi até o final, até onde tinha que ir. Ele foi até a morte, morte de cruz. Está consumado. Não é a minha hora. Está consumado. Ainda não é a minha hora. Está consumado. Ele sabia a hora de começar e a hora de terminar. E ele terminou sabendo que ia terminar com vitória. Não terminou como um fracassado. Não terminou como muitos por aí pensam. Muitas pessoas pensam que ele morreu naquela cruz, todo ensanguentado, coroa de espinho, como um pobre coitado. Não! Tudo está consumado. Tudo está pronto e resolvido. Jesus, quando falou tudo está consumado, ele estava querendo dizer, eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir diante do meu Pai. E ali ele continuou a sua missão. Ele venceu a morte, o inferno e o diabo. Ele não morreu à toa, nenhum minuto da sua vida foi à toa. Tudo que ele fez foi preciso, foi com precisão. Ele morreu, foi tudo consumado, morreu sim, mas morreu vencendo. 1 Coríntios capítulo 15, 54 diz, tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Jesus Cristo. Tudo está consumado. Quando ele diz tudo está consumado, é como se ele falasse, olha, acabou Satanás.
já está tudo pronto, está tudo feito, acabou. A partir de hoje, todo aquele que olhar para mim, todo aquele que crer no meu nome, será salvo. Todo aquele que crer no meu nome terá autoridade contra o diabo, contra as trevas, contra o inferno. Todo aquele que crer no nome dele passou da morte para a vida e vida eterna. Essa é a tua noite, noite de ceia, noite histórica de ceia. Você vai receber esse poder na tua vida, na tua casa. Prepare-se nesta noite. E aí, eu quero lembrar você que entre Jesus falar, ainda não é chegada a minha hora, e dizer, tudo está consumado, teve um período de mais ou menos 3 anos. E nesses 3 anos, ele fez tantas coisas maravilhosas. Nós poderíamos dizer aqui, ele multiplicou os pães, ele encheu a rede de peixes de Pedro, a pesca é maravilhosa, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele fez tantas coisas extraordinárias, ele curou os 10 leprosos, ele curou um cego de nascença, ele curou outro cego que não era de nascença, o Bartimeu foi curado. Quantas curas, quantos sinais, quantas maravilhas, quantas realizações extraordinárias. Mas nesse período também aconteceu uma coisa extraordinária que eu quero compartilhar com você nesta noite. Não é chegada a minha hora e tudo está consumado, houve um último episódio entre não é chegada a minha hora e tudo está consumado. E eu quero compartilhar com você esse último episódio. Foi exatamente a passagem que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 23. Essa passagem fala, porque os evangelhos contam sobre a morte, sobre a crucificação, sobre o sofrimento, a morte de Jesus, a ressurreição. Os 4 evangelhos falam sobre isso. Mas tem detalhes que às vezes está no um, o outro não está. E eu queria falar com você deste detalhe aqui. Esse detalhe. Os 2 malfeitores. A Bíblia diz que Jesus daquele dia foi crucificado entre 2 malfeitores. A Bíblia fala que um à sua esquerda, outro à sua direita. Tudo bem, estão ali os 2. E aí, naquele momento, enquanto eles estão crucificando, já estão crucificados, pregados na cruz, os 3, e aí o que acontece? Diz que um deles começou a praguejar, começou a escarnecer, começou a falar uma porção de coisa. Oh, tu não é o Cristo, tu não é filho de Deus, ei, salva-te a ti mesmo e a nós também, quá, 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 quá. A Bíblia diz que até os soldados romanos começaram a fazer a mesma coisa. Ei, salva-te mesmo, você não pregou isso, ó. Você não é o rei dos judeus. Ei, aí, ó, e agora? Por que você não se salva? Outros chegaram a falar, olha, você salvou a tantos e não salva a si próprio. Ah, quá, 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 quá. Estão todos debochando dele, escarnecendo dele. Esse ladrão da cruz, um deles, esse malfeitor, continua entrando na pilha dos outros, continua falando de Jesus, escarnecendo de Jesus, desmerecendo Jesus, debochando de Jesus. Eu quero falar sobre o outro malfeitor. O outro malfeitor. Aqui no versículo 40, que nós lemos, diz assim, que ele repreendeu o outro e ainda disse, você não teme a Deus? Ao menos você não teme a Deus estando sob igual sentença, versículo 40. Você não teme a Deus estando sob a mesma sentença? Ou seja, esse malfeitor é bem diferente do outro. Aqui estão 2 tipos de corações diferentes. Um voltado
para o que todo mundo está falando, e ele fala também, ele debocha, ele está pouco ligando para aquele que está morrendo, está pouco ligando para si próprio. Esse malfeitor que espraguejou, ele não está preocupado com a sua vida, ele não quer saber para onde ele vai, ele não quer saber, ele está quase morrendo na cruz, mas está pouco ligando para o que vai acontecer depois. Tem muita gente assim, vive a sua própria vida, faz o que quer, bababá, mas quando chega uma situação ruim, ele começa a pensar duas vezes, o que será de mim? O que será do meu futuro? E hoje é um dia muito propício, de ceia, para a gente pensar, né? O mundo está espantado, apavorado, o mundo está de cabelo em pé, por causa de um vírus. Um vírus. É interessante que eu lembro uma vez que chegaram para mim e falaram, pastor, e se alguém soltar bomba atômica, o mundo acaba, como é que vai ser? Eu falei, querido, fica tranquilo que nada acontece que não esteja debaixo da permissão de Deus. Se preocupa com isso, se preocupa com outras coisas. E hoje nós estamos diante de uma situação, não é uma bomba atômica, é um vírus invisível, que está apavorando o mundo todo. Mas está sendo bom para muitas pessoas refletirem na sua vida, no amanhã, no pós-morte. Ah, eu morrer, acabou, tudo bem. Ninguém que fala, quando eu morrer, acabou, tudo bem. Todo mundo, no fundo, tem algo de insegurança dentro e precisa de uma segurança, uma firmeza. E essa segurança, essa firmeza, só Jesus Cristo pode te dar. Esse conforto, essa paz, essa vida abundante, vida eterna, só Ele pode dar. Mas naquela cruz, voltando para lá, esse malfeitor que está falando uma porção de asneira, uma porção de coisa, é uma coisa. O outro está reconhecendo que aquele cara não teme a Deus, estando debaixo da mesma sentença. Ou seja, ele está querendo dizer, você ao menos não teme a Deus, estando também no caminho da morte. Aqui tem uma diferença de um para o outro. É que esse outro malfeitor, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Pelo menos aqui, ele está temendo a Deus. Pelo menos aqui, ele está com o coração realmente quebrantado. Ele pode ter feito tantas coisas ruins na vida, ele pode ter sido o pior crápula daquela época, mas agora ele teme a Deus. Temer a Deus é reconhecê-lo. Temer a Deus é se voltar para Ele. Temer a Deus é dizer, Senhor, Tu és Deus, eu não sou nada. Ele ali reconheceu que havia um Deus. Ele reconheceu Jesus e temeu, teve temor no seu coração. E no versículo 41, diz assim, nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Outra coisa tremenda que esse homem reconhece. Esse malfeitor reconheceu o mal que fez, reconheceu que o castigo que estava sobre ele era justo, porque ele fez o que era errado, ele estava debaixo daquela sentença e realmente ia morrer mesmo, ele está errado, ele foi julgado. Mas ele falou, mas este, apontando para Jesus, ou seja, falando de Jesus, ele falou, mas este, não vejo mal nenhum nele. Ele não tem mal nenhum, ele não fez nada, ele não reconhece o porquê que Jesus está ali. E a verdade é que Jesus está morrendo crucificado porque era a sua missão, não era porque ele merecia, ele não fez mal nenhum para estar ali, pelo contrário, mas a missão dele era morrer pela minha vida e pela sua vida. Então, este homem está reconhecendo, nenhum mal fez. Versículo 42. Ele vai então, antes de entrar no 42, deixa eu comentar mais um pouquinho isso aqui. É muito importante. Primeira coisa, eu vou botar 3 coisas aqui. Primeiro, ele não foi na água dos outros, ou seja, ele não anuiu os comentários, ele foi na contramão de todo mundo. Todos estão falando. Os guardas, as autoridades, o outro ladrão da cruz, todos eles estão falando mal de Jesus. Ele não compactuou com a maioria. Cuidado, porque nem sempre a maioria tem razão.
Cuidado, porque muitas vezes você está sozinho numa situação, mas se você crê naquela situação e é certo a fazer, faça. Não faça nada porque muitos estão fazendo. Não, cuide da tua vida. Esse malfeitor deixa como exemplo para nós que ele não ouviu a multidão, ele tinha a sua opinião e o seu discernimento de quem é que estava morrendo ali. A segunda coisa que a gente vê aqui é que ele tinha temor a Deus. A outra coisa que a gente vê neste homem é que ele reconhece que o próprio Jesus não fez mal nenhum, não tem nenhum pecado, não tem nenhum erro, ele não fez nada que realmente pudesse estar ali. Essas três coisas havia naquele homem. Ele reconhecia isso. Olhando ao Senhor Jesus crucificado, ele conseguiu enxergar isso, ele conseguiu discernir isso. E agora, o que ele faz? No versículo 42, diz assim no versículo 42, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aleluia! Ei, tem algum rei aqui? 3 pessoas crucificadas, morte de cruz. Mas ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que está acontecendo, gente? O que houve? Talvez o outro, a Bíblia não relata mais nada sobre o outro ladrão, talvez o outro ladrão falou, tá maluco, rapaz? Vai pedir o cara para levar você para que reino? Tu tá doido, hein? Antes de morrer, tu aloprou, antes de morrer, tu tá maluco? Ele não está maluco. Ele está fazendo um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele discerniu aquela morte. Ele discerniu que não era o fim. Ele discerniu que aquele que estava morrendo não ia ser uma morte para o fim. Era uma morte que o levaria para algum lugar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele sabe, ele tem convicção que Jesus está morrendo, mas vai entrar no lugar. Jesus está morrendo, não é por morrer, Jesus está morrendo, não é para desaparecer, Jesus está morrendo e simplesmente fica por aí, a história é bonitinha, bacaninha, é legal, acabou. Não! Jesus está morrendo, mas ele sabe que não é o fim, ele sabe que ele está indo para um lugar, ele está indo realmente para um local, para uma posição. Que coisa extraordinária! Este homem malfeitor, ele reconhece isso em Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que aquela morte tinha um destino. Aquela morte tinha um destino, e qual era o destino de Jesus? O destino de Jesus era o reino de Deus, o reino dos céus. Ele entendeu que aquele que morria não era alguém que estava de passagem e acabou, era alguém que estava entrando para sempre no seu reino. Bem-aventurados são os que reconhecem isso. Eu não sei o que esse malfeitor fez na vida. Eu não sei quem ele foi. Não sabemos, nós só sabemos que ele foi julgado pelos seus atos, e ele reconheceu isso. Ele não era melhor do que ninguém, mas ao reconhecer, algo aconteceu na sua vida. Não sabemos quem ele era, mas ele é um exemplo para nós. É um exemplo não pela sua vida passada, não porque o que ele fez antes da cruz, não, porque ele foi um malfeitor, um ladrão, um qualquer, mas ele é um exemplo na cruz. No momento que ele está sendo crucificado, ele é um exemplo, porque ele reconhece e ele vê coisas que nem os discípulos viram.
Aonde estavam os discípulos desta hora? Fugiram, se esconderam. Todos estavam escondidos com medo de morrer também. Mas esse malfeitor que está morrendo, está reconhecendo e sabe muito bem qual é o destino daquele que está morrendo, chamado Jesus. Aquele homem que se chama Jesus Cristo tem um destino. O destino dele não é inferno, o destino dele não é fazer alguma coisa por aí, ficar vagando. O destino dele não é virar fantasma. O destino dele é um reino. Quando entrares no teu reino, esse malfeitor faz algo ali na cruz que deixa uma marca para todos nós. Deixa realmente princípios para a nossa vida. A outra coisa que eu queria ressaltar, como alguém pode reconhecer um rei que vai entrar no seu reino todo ensanguentado, uma coroa de espinho na cabeça, pregos nas suas mãos e pés, suou sangue, abatido, triste, angustiado, como a Bíblia diz. Como é que alguém consegue reconhecer um rei desta maneira? Como é que alguém consegue ver numa aparência tão, vamos dizer assim, sofrida, doída, consegue ver um rei? Não é para qualquer um. Esse malfeitor viu coisas impressionantes. Impressionante. O mundo, muitas vezes, vê Jesus assim. Jesus sofrido, que morreu, sanguentado. Mas ele não está mais assim. Ele ressuscitou. E eu vou falar já já sobre isso. Como que esse homem pode reconhecer isso? Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele era bandido, malfeitor, sim, mas naquele momento, quando ele está crucificado, ali na cruz, que ele se arrepende, ele reconhece seus erros, seus defeitos, seus problemas, e se arrepende, ali naquela cruz, ele teve uma visão extraordinária. Ele teve uma visão além da cruz. Você hoje vai ter uma revelação nova além da cruz. A cruz não foi o fim. A cruz foi o início de uma nova vida em vitória em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele conseguiu ver isso. Por isso está registrado na Bíblia, porque esse malfeitor, ele conseguiu ver, além do sangue, além da dor, além do sacrifício, ele conseguiu ver um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és rei. Que coisa, aleluia! Ele viu coisas que, mais uma vez eu digo, nem os discípulos viram. Então, quando ele viu isso tudo, ele não parou. Ele não ficou admirando o Senhor, dizendo, quando tu entrares no teu reino, entrares no teu reino. Não, ele fez esse pedido, um pedido eloquente, um pedido ousado. Porque ele falar, tu vais entrar no teu reino, tu has de reinar, Jesus, entrarás no teu reino é uma coisa, mas reconhecer que Jesus tem um reino e pedir, fazer esse pedido ousado, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Que coisa extraordinária. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um pedido ousado, um pedido de alguém que tem fé, um pedido que extrapola o natural, um pedido que vai além das aparências. Pedido ousado. Agora, o pedido foi surpreendente, sim,
Mas mais surpreendente ainda foi a resposta. Aleluia! Aleluia! Porque ele pode pedir, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, e os outros debocharam, vai para o reino, vai estar no reino, mas surpreendentemente, a resposta do pedido foi além. A resposta ao pedido dele foi muito maior e muito mais poderosa. Porque aquele que está morrendo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ouviu tudo o que ele falou, ouviu tudo o que o outro falou também, mas quando esse fala e pede para que o Senhor lembre dele, quando entrar no reino, Jesus, talvez, com já algumas dificuldades que estava ali, talvez o olho meio caído por causa do sangue coagulado, ali o sofrimento, as dores, talvez fez força para levantar os olhos de lado e olhar para aquele, vamos dizer, malfeitor na cruz e dizer para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que coisa impressionante! Olha que resposta extraordinária. Hoje mesmo! Mas pastor, eu não entendo isso, o cara era bandido, malfeitor, de repente criminoso, está morrendo ali porque merece. Realmente, mereceu morrer na cruz, sim, mas não tem limite para uma pessoa que se arrepende. Não há limite para uma pessoa que abre seu coração, que teme a Deus, reconhece os seus problemas, reconhece o seu pecado, reconhece a sua vida e se arrepende e pede, tu és o Rei, tu és o Senhor, lembra-te de mim. Jesus não deixou por menos. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi salvo em cima da hora. Eu fico imaginando o diabo com a lista dos que vão para lá. Satanás com a lista dos nomes que vão chegar naquela hora. E o diabo dele está falando, olha, está vindo um aí, hein? Está morrendo lá na cruz, está chegando aí 2, lá da cruz vem 2. Aí daqui a pouco ele diz, risca o nome do fulano. Mas por quê? Pode riscar, ele não vem mais para cá não. Ué, mas ele fez tanta coisa errada, ele pecou, ele errou, ele foi um malfeitor, por que não vem para cá? Nós temos direito da alma dele, sim, a alma dele tem que vir para cá. Não, não vai vir mais não. Porque no último minuto, ele se arrependeu e reconheceu que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Ele temeu a Deus, ele teve quebrantamento, ele não pode mais vir para cá. Ele mudou de rumo. Ele está no paraíso. Nosso Deus tem poder para isso. Mudar a trajetória de uma pessoa em minutos. Não é chegada a minha hora. Tudo está consumado. Entre não é chegada a minha hora e tudo está consumado. Ele fez muitas coisas extraordinárias. Só que depois da cruz, ele ressuscitou e continua fazendo coisas extraordinárias. E talvez você não sabe disso. A história da cruz, a história de Jesus, não é uma historinha para ser lembrada apenas. É uma história para ser vivida por nós. É uma história para ser praticada pela nossa vida. Eu estava indo para o inferno, para a morte. Mas um dia, eu encontrei Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu viver. Eu passei a ver a vida com os olhos diferentes. Esse bandido, malfeitor da cruz, ele não pôde nem usufruir da vida com Jesus. Ele não pôde nem
testemunhar para outros. Mas uma coisa é certa, o seu destino mudou. De inferno passou para a vida eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o plano de Deus para o ser humano, esse é o plano de Deus para mim, para você, para todos aqueles que creem nele. Não basta apenas conhecer uma história, nós precisamos crer nele. Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Jesus ressuscitou, e Jesus andou pela terra depois de ressurreto. Jesus esteve ainda 40 dias com os discípulos e com pessoas, fazendo coisas tremendas, mas não era mais aquele Cristo, não, que ganhou paulada na cabeça, que cuspiram na sua face, que pregaram ele na cruz, que colocaram coroa de espinho na sua cabeça, não, 40 dias ele esteve na terra, com uma nova postura. Depois da ressurreição, ele estava na terra para cumprir algumas coisas ainda. Eu digo para você, ele subiu, ele foi para o céu, mas ele continuou operando, porque ele enviou o Espírito Santo para tocar a tua vida, para operar na tua vida, para operar na nossa vida. Nós não estamos sós. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. E aí, eu quero lembrar para você o que aconteceu lendo Filipenses capítulo 2. Já estou indo para o final, quero ler Filipenses capítulo 2. Que coisa tremenda é o que está escrito aqui. Sabe, tem muitas escrituras, muitos versículos, passagens tremendas. Eu só quero ler esta para concluir. Quero ler apenas esta aqui para você entender o fechamento disso, da obra completa. Você, querido, nesta noite, entenda bem o sacrifício que ele fez por você. A obra foi completa, tudo está consumado, foi até o fim. Essa ceia de hoje é uma ceia histórica, sabe? Algo vai explodir dentro do teu peito, algo vai explodir dentro de você, o poder da ressurreição vai te alcançar, você vai se levantar para um novo tempo na tua vida, você vai ser um porta-voz de Deus, a tua boca vai abrir-se, vai falar a palavra, a gente vai ser curado e liberto através da tua vida. Essa noite, essa ceia vai realmente ter uma expressão poderosa dentro da sua vida. Então, junto comigo, os que estão nas casas, que chegaram lá em Filipenses capítulo 2, eu vou ler apenas 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo 9. Diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ei, Jesus morreu na cruz? Sim. Mas olha a novidade. Porque Deus também, Deus, deixa eu pegar o versículo no início. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e ele deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Deus exaltou Jesus, Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome. Pense num nome famoso, pense no nome de alguém que teve sucesso na vida, pense naquele nome, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou e tomou um nome que está sobre todo o nome. Aí vou repetir aqui. O nome que está acima de todo o nome, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, versículo 11, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Dá vontade de correr, dá vontade de voar, dá vontade de nadar, dá vontade de voar. Meu coração explode. Só tem um que tem raiva. Só tem um que nesse momento treme. É diabo, é o Lúcifer, é Satanás. Porque aquela morte foi morte de vitória.
vitória e não de derrota. A Bíblia diz que Jesus triunfou deles na cruz. E esse triunfo, essa vitória é para você que está nos ouvindo hoje. É para você que está assistindo esta ceia nesta noite. Aleluia! E diz então, o versículo 10, quero pegar mais uma vez aqui, para a gente fechar. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia, aleluia. Todo do joelho se dobre na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é completo, esse nome tem toda a autoridade, é o nome que está acima de todo nome, não é o nome vulgar que as pessoas falam, não é o nome que está na moda, não é o nome que as pessoas estão usando para escarnecer, não é o nome que as pessoas estão usando para falar coisas que não devem. Aí você pensa, mas essas pessoas que estão escarnecendo do nome de Jesus, não acontece nada com elas. Sabe por que não acontece nada com elas? Porque está na cruz. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até esses que debocham do nome de Jesus, até esses que escarnecem de Jesus, ele tem compaixão e misericórdia deles também. Porque todos têm condições de um dia se arrepender, abrir o coração para Ele. Porque um bandido, um malfeitor, pendurado naquela cruz, ao reconhecer e temer o nome de Jesus, ele entrou no paraíso no mesmo dia que morreu. Então, eu quero dizer para você, esse Jesus não é um nome comum, não é um nome que se possa, isso, aquilo, outro, não. As pessoas que fazem isso é porque não conhecem, não temem a Deus, nunca pararam, dobraram o seu joelho e falaram: se tu és Deus, me dá uma resposta. Se tu és Deus, opera na minha vida. E hoje você pode fazer isso, você pode hoje dobrar o seu coração. Não vou dizer o seu joelho, mas dobre o seu coração e diga: Jesus, me dê uma experiência. Se tu és o Cristo vivo, que esse pastor está falando e que a Bíblia diz, eu quero sentir, eu quero ver, e Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Todo joelho se dobre ao nome de Jesus. O nome de Jesus se dobre. Todo joelho se dobre, se dobre. Toda enfermidade vai se dobrar. Toda enfermidade na tua casa, toda enfermidade na tua vida hoje vai se dobrar nesta ceia, porque a ceia fala do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Todo espírito de enfermidade vai se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Todo espírito realmente que vem te atormentando, hoje vai se dobrar. Todo espírito de dor, todo espírito de medo, de pânico, vai se dobrar ao nome de Jesus hoje. Hoje. Todo espírito de desesperança, dobre-se diante dele, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Todo espírito de pânico, todo espírito de pavor, todo espírito de depressão, toda insegurança, dobrem-se diante do nome poderoso de Jesus Cristo. É a tua noite, essa noite é a tua noite, é a noite da tua vitória, não da tua derrota. Aleluia, aleluia. Sabe, quero falar para você, quando ele diz no céu, na terra, debaixo da terra, todo tem que se dobrar esse nome, até Satanás tem que se dobrar ao nome poderoso de Jesus. O diabo faz aquilo que se lhe concede fazer, o diabo trabalha até onde lhe dão margem para isso. Mas se Jesus, se o sangue de Jesus Cristo cobre a sua vida, se o nome de Jesus Cristo está sobre a sua vida, o diabo não vai te tocar. Você é nova criatura, nova criatura. A cruz me libertou, a cruz te libertou. Por que que a cruz nos libertou? Porque Jesus naquela cruz não morreu em vão. Não morreu em vão. Ainda não é chegada a minha hora. Tudo está consumado.
A cruz, ele concluiu. Na cruz não foi uma desgraça para ele. A cruz não foi somente dor e tormento, angústia para o coração de Jesus, não. A cruz foi a conclusão. Aleluia! A cruz foi a conclusão. Ele concluiu a sua missão, derrotando eternamente, para sempre, Satanás e o inferno, e destruindo o poder da morte. Todo aquele que crê em mim, a Bíblia diz, em João 11, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus falou isso. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ladrão da cruz, creu em Jesus, destinado a ir para o inferno, antes de crer, mas depois que creu em Jesus, foi para o paraíso, vida eterna, aleluia, você tem direito, essa é a tua noite, e nós que somos cristãos, Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul, hoje, essa ceia inédita, vai ser celebrada por nós, nas nossas casas, com todo o coração, com toda a força, com vitória, com ânimo, porque a palavra renova a nossa vida, a palavra renova a nossa fé. Essa noite é a noite especial de ceia para a sua vida. Aleluia, aleluia. A morte não é o fim para quem crê. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. A morte não é o fim para você que crê. A morte é apenas abertura para o paraíso, abertura para a vida eterna, para quem tem Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar nessa noite, querido, o mundo vai se render. O mundo vai se render, não ao vírus, mas ao Senhor Jesus. O mundo vai se render, não é a vírus, não é a pânico, não é ao medo, mas é ao Senhor Jesus que dá paz, que dá esperança, que dá vida, que dá coragem e fé. É a tua noite, é a noite da tua vitória, é a noite da tua libertação, é a noite da tua cura, é a noite de salvação, é a noite de coisas novas acontecer na sua vida. Nós não estamos aqui passando tempo, nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, desse Cristo que tudo pode. Essa noite você vai para um novo nível. Você, nesta noite, vai para um novo nível de fé. Essa é a noite que Deus preparou para você. Essa é a noite que Ele quer te curar. Essa é a noite que Ele quer te libertar. Essa é a noite que Ele quer fazer coisas inéditas na sua vida.